Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Hoje a gente não tem o pastor Fernando nem o pastor Dito, os dois estão viajando de férias. O pastor Fernando na Convenção Batista Brasileira, o pastor Dito em breve volta de férias também. Então eu recebi essa missão do pastor Fernando de conduzir hoje o PIBcast. Eu, Abraão, o Assoir está aqui com a gente, o Samuel também em breve vai chegar, ele foi fazer uma devocional e em breve vai estar com a gente aqui também. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? Tanto o Assoir quanto o Samuel são seminaristas da nossa igreja. O Samuel, na verdade, já concluiu o seminário. Então a gente vai falar sobre ministério de fato, ministério pastoral, mas ministério de modo geral, né? E a gente vai entender um pouco da experiência de cada um dos dois, né? Que tem uma perspectiva diferente, por conta de o Samuel já ter terminado o seminário e o Assoir está começando o seminário. E a gente vai ver o que a Bíblia diz de fato sobre os diferentes ministérios que Jesus concedeu à igreja, né? E a gente vai entender um pouco melhor essa perspectiva. Então, Assoir, pode cumprimentar aí os nossos ouvintes, nossos irmãos, e vamos iniciar esse PIBcast. Creio que vai ser uma bênção, se Deus quiser. Glória a Deus. Queridos, bom dia a todos, a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Abraão, bom dia, Urias Alves, a voz marcante do seu rádio, está aqui conosco, né? Dizer que depois vai passar um café para nós aqui, ó. Mas glória a Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E queria mandar um abraço carinhoso também para o pastor Fernando, que está nos acompanhando nesse momento. Deus abençoe a vida do Senhor, viu, pastor, no nome de Jesus, aí na Bahia, na Convenção Batista Brasileira. Também pastor Dito, que Deus abençoe poderosamente a vida do Senhor, toda a família nesse momento de descanso, de férias. Nosso irmão Tiago, que também é seminarista da igreja, né, que está sempre aqui ajudando, auxiliando na condução do PIBcast. Deus te abençoe, viu, Tiago? Em nome de Jesus, abençoe sua vida, Mariane, toda a família, no nome de Jesus. Aos nossos irmãos que têm nos acompanhado da nossa igreja, você também que é de outra expressão, outra denominação religiosa, fica aqui o nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando agora no seu ambiente de trabalho, você que está no seu carro, está nos acompanhando pelo seu celular, enfim, que a palavra do Senhor alcance o seu coração nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, a gente vai refletir hoje sobre um texto muito interessante. Ele se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, e vai nos dizer o seguinte: e ele, Jesus, mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que nos induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bom, Assoir, eu queria saber o que você entende quando você lê esse texto sobre as diferentes manifestações, né, dos dons ministeriais que Deus concedeu à igreja, e o que você entende como edificação do corpo de Cristo, né? Isso, vamos começar então, queridos. Se você me permite, Abraão, vamos fazer uma oração nesse momento também, entregando ao Senhor claro. Essa palavra que foi lida, que Deus esteja falando aos nossos corações essa manhã, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, pela vida de cada ouvinte que tem nos acompanhado nessa hora, pela vida do Abraão, que o Senhor tem usado aqui na condução hoje deste trabalho, e pedimos que o Senhor esteja falando conosco, meu Deus, através da explanação da Tua palavra. O Senhor é Deus vivo que fala com cada um de nós. O Senhor é o Deus dono da igreja, é o Deus que distribui dons e ministérios de acordo com o Teu querer. E que nós possamos falar aqui da parte do Senhor e não de nós mesmos, e que o Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. E nós oramos assim no santo e poderoso nome de Jesus. Fala com cada um, Pai, de maneira particular, de maneira tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus.
Então, Abraão, segundo aquilo que você já fez aqui de introdução, nós vemos nessa parte dessa carta de Paulo aos Efésios, ele inspirado pelo Espírito Santo falando a respeito de como o Senhor, ele distribui dons e ministérios na igreja, né? Ele começa no versículo 7 dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, queridos, nós vemos aqui que, na verdade, o ministério, né, tem muitas pessoas que confundem essa palavra ministério como uma mera função religiosa, mas vai muito além disso, né? O ministério, na realidade, é uma vida ofertada a Deus em serviço, cultuando a Ele. E é interessante quando nós começamos a ler esse texto que diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós vemos que já de cara ele diz, ele mesmo concedeu. Quem concedeu? Cristo. Foi ele quem concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, enfim, que pastores e mestres. Então nós vemos que o ministério, ele não nasce de uma ambição pessoal meramente, nem de uma validação institucional, mas é uma dádiva soberana do Senhor da igreja. Então nós vemos que é o próprio Senhor que ele vai direcionando a pessoa para a caminhada que ele tem a trilhar com cada um, né? Jesus, ele como mestre supremo, nós vemos que até eu gosto muito da passagem que Jesus ele lava os pés, né, de seus discípulos. Você pode interagindo. Exatamente. Você pode ir falando aqui, também colocando o seu ponto de vista enquanto a gente vai batendo papo. É interessante porque você citou essa passagem aí, né? O ministério, na verdade, se a gente for olhar a origem da palavra no grego, tem a ver com serviço justamente, né? Exato. Então, Jesus, ao lavar o pé dos discípulos, né, ele literalmente o serviu. Isso. E ele disse que veio para servir, né, e não para ser servido. Exatamente. Então, a visão ministerial é essa, é serviço ao Senhor, não é? Com os dons que ele dá a cada um segundo a proporção do dom que foi concedido a cada um por ele mesmo, né? Conforme nós lemos aqui na palavra do Senhor. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele quando lava os pés dos seus discípulos, ele estava mostrando que realmente o maior ministério é esse, é servir uns aos outros, como ele mesmo ensinou esse serviço. Então ele até diz nessa passagem, olha, vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou mesmo. Então vocês estão vendo que eu estou lavando os pés de vocês aqui, eu estou dando o exemplo para que vocês façam da mesma forma. Então, serviço tem muito, aliás, ministério tem muito a ver com essa perspectiva de servir aos irmãos dentro daquilo que Deus capacitou. Você tinha passado agora para outra parte de aperfeiçoamento da igreja. Sim, também, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, nós já estamos tendo um bate-bola bem rápido. O Samuel já deve estar chegando agora aqui para a gente poder tá falando também. O que acontece? Dentro dessa passagem... O Samuel chegou. Deixa eu abençoar, meu irmão. Dentro dessa passagem nós vemos que o Senhor, ele faz todas essas coisas para a edificação do corpo de Cristo. Então o ministério, ele não é algo que vai gerar a pessoa uma honraria humana, não é esse o objetivo. Um título institucional também não é esse. O ministério é servir a igreja de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. Então é isso que envolve essa parte de ministério. E é fascinante pensar porque a gente às vezes pensa nessa perspectiva humana e Jesus vai contradizer isso de maneira frontal mesmo, né? Que servir na verdade não é inferior. Às vezes a gente tem essa visão de que a pessoa que serve, às vezes você está num restaurante ali, você está sendo servido pelo garçom, pela garçonete, às vezes a gente tem essa visão de que as pessoas que estão ali para servir, né, são pessoas, entre aspas, inferiores, porque elas estão servindo. Mas na verdade o que Jesus diz é o contrário. Ele vai dizer que aqueles que quiserem ser grandes, aqueles que quiserem ser os maiores, né, no meio dos irmãos, na igreja de Cristo, são aqueles que servem justamente. E Jesus foi grande não porque ele era Deus, mas justamente porque, sendo Deus, ele se humilhou para que ele servisse, né? Isso. Então essa mudança de chave faz toda a diferença, né? Glória a Deus. E dentro desse versículo 12, essa palavra aperfeiçoamento, a ideia aqui realmente é um preparo, é um ajuste, é uma capacitação.
como que alguém ajusta uma ferramenta de modo adequado. Então, assim, o alvo é o desenvolvimento da maturidade coletiva da igreja. E é interessante, né? Esse ano nós estamos falando a respeito de frutificação. Sim. Depois eu creio que você tem as suas perguntas preparadas aí para depois a gente fazer mais um bate-bola, mas aí eu vou jogar um pouco a peteca na mão do Samuel aqui. Ele tá até rindo aqui nos bastidores já. Mas o que acontece quando nós vemos essa parte de aperfeiçoamento? É interessante, aliás, é extremamente importante a pessoa que serve a Deus buscar um discernimento da parte dele para que o Senhor mostre onde a pessoa deve servir. Sim, exatamente. Porque, suponhamos aqui, vamos fazer um exemplo bem simples mesmo, bem básico. Uma mangueira, ela foi plantada para dar manga. Não adianta a pessoa plantar aquela mangueira esperando que vai cair uma maçã de lá. Ou a própria mangueira fala assim, não, eu vou deixar de produzir manga agora, vou produzir maçã. Por que eu estou fazendo essa analogia assim, bem simples? Porque se o Senhor ali levantou uma pessoa em um ministério específico que ele tem para trabalhar na vida dela, ela tem que estar lá naquele posicionamento, no local onde Deus quer que ela venha agir. Se ela tentar ir para outro lado, falar, não, esse lado aqui não é o que eu quero para minha vida, não vou desenvolver dentro dessa área e vai para outra que Deus não vocacionou, não chamou para fazer, não dá o fruto que o Senhor espera. Aí começa a ter essas divergências, esses conflitos. Então é muito importante essa parte dessa busca. Nós até em dado momento lá na igreja fizemos a leitura daquele livro Vida com Propósito do pastor Rick Warren, que foi uma bênção. Glória a Deus, eu até creio que seria muito interessante refazermos em dado momento a leitura daquele livro, repassarmos alguns pontos com os irmãos, porque o Senhor ele vai dando um direcionamento para cada um dentro da capacidade que ele estabeleceu na vida de cada um. E como é corpo, não adianta todo mundo querer ser mão, todo mundo querer ser perna, todo mundo querer ser olho, não dá certo. Tem as diferentes manifestações nós vemos a multiforme graça de Deus, não é? E o Senhor, dessa forma, ele vai agindo no corpo, sempre com esse objetivo de aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Agora eu queria ouvir um pouquinho do Samuel, chegou aqui, para que a gente está justamente falando sobre esse texto de Efésios, sobre os diferentes ministérios do serviço à igreja, e na verdade esse texto aqui ele só vai falar de alguns ministérios, de dons ministeriais, mas a Bíblia vai trabalhar muitos outros dons, justamente nessa visão que a gente está conversando aqui, de que existem muitos dons e que cada um tem dons específicos que Deus concedeu e que nenhum é, de fato, superior ou inferior, Então eu queria saber de você, Samuel, qual que é a sua visão sobre esses diferentes dons, que Jesus concedeu à igreja, e qual que é a sua visão sobre o aperfeiçoamento, a edificação da igreja, que é o objetivo desses dons, Bom dia, amados ouvintes. Cheguei aqui de repente, porque eu estava na devocional lá no Grupo Smart, com o pessoal agora de manhã. Mas estamos aqui para somar com a Soí e nossa equipe aqui, o Abraão, o Urias. Então, sobre esse aspecto, é bastante abrangente a questão do que se refere à igreja, serviço, está muito envolvido com o serviço o tempo todo. O tempo todo é a prontidão do servir. E aí, como vocês estavam já antecipados aqui, a respeito daquilo que cada um compete a cada um para fazer. Então, o texto de Efésios, já tomaram frente aqui, já na condução, já na abertura, esse texto de Efésios 4, quando ele vai falar a respeito dos dons que Deus deu a cada um, cada pessoa, os dons. Então aí nós temos uma diversidade. Então é algo que são variados. Então, exclusivamente o dom do serviço, o servir. Quando Jesus veio a este mundo, ele não veio para ser servido, veio para servir, para realmente espalhar, e deu este exemplo prontamente aos seus 12 discípulos ali, primeiramente. Então, conosco na igreja não é diferente. Você tem lá os irmãos, nós temos lá na música. Muitos ministérios na igreja, cara? Graças a Deus. Exatamente. Palavra-chave, muitos ministérios. Então nós temos lá na música, cada um executa o seu instrumento. Você já viu lá o irmão da guitarra tocar violão, tocar contrabaixo ao mesmo tempo? Não tem jeito.
o irmão da bateria tocar teclado ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, cada um exerce o seu papel ali. E para quê? Para que o corpo inteiro, o conjunto ali, seja ali unificado. Então, na igreja nós temos essa variedade de ministérios, ministério pastoral, ministério diaconal, ministério infantil, que é uma crescente, trabalho muito expressivo, com juventude, adolescente, mulheres, homens, para toda a família, para a igreja de uma forma intensa. Então, a igreja propriamente ela vai seguir esse caminho do serviço. E cada um, ao identificar a sua habilidade, né, na administração existe um termo que a gente utiliza chamado chaos. Você já ouviu essa expressão? Chaos? Não. O chaos significa conhecimento, habilidades, atitudes e outros. Isso está diretamente ligado com todos nós. Cada um de nós temos os conhecimentos, cada um de nós tem habilidades, tem as suas atitudes e outros, etc. Para quê? Naquilo que Deus te formou e te capacitou para fazer. Então, na igreja, da mesma forma, cada servo, membro, precisa identificar qual é o meu papel aqui, aonde eu me sinto bem aqui, qual é a minha personalidade aqui, o meu ato de serviço. Então, cada um vai se adequar. Aí eu gosto de estar na recepção, então seja um excelente recepcionista. Eu quero levar água para o pastor, joia, então leva água lá na hora da mensagem. Então, ou seja, cada um identificar e servir bem. Então, a palavra de Deus nos orienta nessa diversidade de serviço, mas servir bem o reino de Deus. E é interessante, você mencionou o Ministério da Recepção, é um ministério muito importante da igreja, e é muito, muito importante a gente ter essa visão de um corpo mesmo, né? Da mesma forma que o nosso corpo é todo conectado e todas as partes do corpo são importantes, da mesma forma na igreja todos os ministérios são importantes, né? Então, na recepção, você recebe as pessoas que estão visitando a igreja, que estão entrando para a vida da igreja. E aí, essas pessoas que foram bem recebidas, se elas forem bem recebidas, elas vão se sentir bem na igreja. E elas vão conseguir louvar a Deus, elas vão ser edificadas quando ouvirem a palavra, né? Então, você tem, de fato, um organismo que se conecta, né? Desde o começo até o final, para que tudo flua bem, né? Eu costumo dizer que a recepção é um cartão postal. Exatamente. Né? Cartão postal. Quem está chegando ali está sendo acolhido, está sendo conduzido, vai até lá no banco para se assentar. A pessoa, então, vai se sentir querida. Ela fala, eu vou voltar de novo. Essa igreja me recebeu bem. Então, começa a partir de aí e cada um desenvolve ali com excelência o seu dom, o seu serviço. E aí, agora eu queria perguntar, começando pelo Açoí, né, como é que a gente pode, na prática, identificar esses dons, né, e como é que foi essa sua jornada até você descobrir, né, Açoí, que você tinha o chamado pastoral e, assim, se você teve dúvidas ao longo do processo, né, de que de fato você tinha esse chamado e o que te fez chegar a essa conclusão, como é que aconteceu esse desenvolvimento, sabe? Sim. Então, sua pergunta, assim, ela abrange vários pontos, né, pra gente poder estar falando aqui ao mesmo tempo e com muita profundidade, né? O Abraão tá aprendendo bem nessa hora, aquele negócio de azedar a sopa, né? Eu falei pra ele, rapaz, eu não gosto muito de sopa, não. Vamos colocar outro termo, você não azedar a sopa. Sopa já não pode deixar passar, tem que representar dignamente o pastor Fernando aqui, né? Entendeu? Mas eu penso assim, nós vemos na Bíblia toda a estrutura da Bíblia Sagrada. Se você quiser ir parando, comentando, tá? Você fica à vontade. Também Samuel, sinta-se à vontade. Nós vemos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus relacional. Ele não é um Deus mudo que fica isolado e as pessoas vão servindo de forma desordenada. Ele se comunica conosco. Então, uma pessoa, quando ela tem verdadeiramente um encontro com Cristo, o Espírito Santo é selado nessa pessoa e ela passa a servir ao Senhor, passa a caminhar com o Senhor, o próprio Deus está habitando dentro dela através do Espírito Santo. E tem muitas pessoas que negligenciam isso, porque o Espírito Santo é Deus e ele fala conosco, ele nos direciona. Não é? Terceira pessoa da Trindade. Exatamente. Impede igualdade. Exatamente, impede igualdade. E a Bíblia vai dizer que é ele quem convence o homem do pecado e do juízo de Deus, da justiça do Senhor. E
Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, Ele vai nos direcionar para aquilo que Ele quer fazer conosco. E nós devemos estar atentos aos sinais, né? O Senhor, Ele começa a mostrar um dom específico dentro de uma área que Ele gostaria que você trabalhasse, e você vai se sentindo de uma forma, como é que eu vou dizer? Que é uma experiência muito particular essa questão de chamado, né, Samuel? Exato. Mas você vai se sentindo completo naquela função que o Senhor está te designando a fazer. Na verdade, não meramente uma função, mas uma missão que você sente que Deus tem te dado. Então, quando você está direcionado pelo Espírito Santo, Ele também, como Ele é Deus, Ele atua na vida de outras pessoas, Ele dá sinais através de outras pessoas, corroborando também com aquilo que Deus tem feito na sua vida e através de você. E o Senhor, Ele vai enchendo o nosso coração daquele prazer de poder servi-lo de alguma forma, e é como se você estivesse se encontrando e se achando no local correto espiritualmente para poder atuar. Não sei se ficou bem claro da maneira que eu estava falando. É como se você, de repente, você entendeu que é ali que você deve estar, né? Exatamente, isso. O Senhor, Ele vai direcionando, conforme eu falei, né? São experiências particulares. Você que está nos ouvindo nessa hora, querido ouvinte, amigo, coloque no seu coração: o Deus que você serve é um Deus vivo. A Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer em se revelar a nós. Ele é um Deus relacional. Um Deus relacional. E a Bíblia vai dizer que Ele se revela a todos que o buscam e o buscam em verdade. Então o Senhor não quer deixar ninguém desordenado dentro de uma vida ministerial. Ele quer direcionar mesmo. Chegar: Abraão, quero te usar em tal área, desce dessa forma. Samuel, vou te usar nessa área, desce dessa forma, nesse ministério. Urias, eu vou te usar desse jeito, desse modo. Então, se o Senhor, Ele vai trabalhando, vai falando, e nós vamos vendo o corpo do Senhor sendo edificado, né? Cada um na sua devida função, dentro do ministério que Deus tem capacitado, servindo ao Senhor com amor, com alegria. E John Stott, ele fala a respeito de ministério cristão, que ele faz uma colocação que é muito interessante. Ele diz assim: o ministério cristão não é domínio sobre pessoas, mas serviço a elas à semelhança de Cristo. À semelhança de Cristo. À semelhança de Cristo. Então, essa é a chave, né? Isso, servindo as pessoas como o Senhor Jesus nos ensinou a servir. E dentro desse aspecto, há o fator tempo. Por quê? Esse tempo de servir, esse período, né? Deus concede, Ele é o Senhor do tempo. Lá em Eclesiastes 3 ele fala isso, primeiro versículo, né? Mas nos ministérios, dentro do plano chamado, que Deus chama cada um, Ele pinça ali cada um, então existe o fator tempo. Sim. Você está no tempo, o seu relógio está sintonizado. Está sintonizado, exatamente. Está equalizado ali com o relógio de Deus. Então acontece, de forma geral, esse fator, quanto que muitas pessoas na vida da igreja, das muitas igrejas, quanto à questão do servir, passou o tempo de servir. Às vezes não serviu, digamos, com toda a força, com todo o empreendimento que tinha, por causa do medo, da insegurança. Eu não dou conta, eu não domino isso, essa não é minha parte. E aí o medo, a pessoa vai deixando o medo tomar conta e não consegue redimensionar, redirecionar, ajustar essa rota. E aí o tempo passa. E aí, mas Deus pode reverter a situação? Pode, tem autoridade e poder para isso. Mas é importante que cada um, membro do corpo de Cristo na igreja, possa identificar e ajustar o seu relógio com o relógio de Deus, para ser ainda mais usado no tempo devido, nesse tempo real aonde nós estamos inseridos. E é interessante, né, Samuel, porque você falou sobre essa questão de realmente estar sincronizado ali com o tempo de Deus, porque nesse caso a gente pode realmente viver o máximo do que Deus tem preparado para nós, né? O máximo. Não que Ele não possa usar a nossa vida se a gente perder um pouco o timing ali, né? Isso. Mas se a gente estiver atento, Ele pode realmente usar tudo aquilo que Ele quer, né? Nos usar em tudo aquilo que Ele quer nos usar, né? Ele é Deus de novos começos. De novos começos, exatamente. Então, ou seja, há momentos na nossa vida que Deus vai fechar ciclos, porque terminou aquele ciclo. Exatamente. Terminou aquele período. Para quê? Para te dar essa chance para você começar de novo. Ele não fez isso com Jonas? Sim, exatamente. Ele não fez isso com Jonas lá? Jonas caiu dentro da barriga do peixe lá, levou ele. Mas depois de 3 dias, apareceu Jonas de novo. Deus dando
uma nova chance, olha, eu quero te usar, você é útil na minha obra, que é necessário. E aí nós vemos aí o decorrer da história, o ponto que ele foi usado. E aí, Samuel, eu queria te fazer essa mesma pergunta, né? O Assoir, ele deu a resposta, mas acabou fugindo da pergunta de como aconteceu o seu chamado, né? Verdade. Então você tem que voltar nessa aí. Mas rapaz, você tá aprendendo direitinho. Você tá aprendendo direitinho. Eu vou agora perguntar pro Samuel, né? Como é que foi esse processo, né? Porque graças a Deus você concluiu o seminário, né, e agora está aguardando para ser examinado, né, pela banca examinadora, o concílio, para finalmente ser consagrado ao ministério pastoral. Mas como é que foi esse processo, né, de você realmente entender o seu chamado, né, que você tinha um chamado pastoral, e como que foi esse processo para você lidar com isso, né, porque é algo que eu imagino que seja um grande desafio e às vezes ali, de fato, um grande divisor de águas, porque de repente você tem que mudar muitas das coisas que você estava planejando para sua vida e as suas visões sobre muita coisa, né? Exatamente. Para cada um, Deus tem um formato em chamar o homem propriamente para a execução, para o exercer do ministério pastoral, né? Um chamado. Deus vai lá e pinça, só vou separar este aqui para essa finalidade. Então, comigo, assim, sendo muito honesto, num período passado, não tão distante, digamos que num período aí onde eu fui membro de outra igreja, antes de vir para cá, se naquele tempo, né, eu sempre fui um crente na vida da igreja muito ativo. E um detalhe, cuidado com o ativismo. Ativismo religioso é um perigo. É muito perigoso, isso é verdade. Eu realmente vivi a situação e é muito perigoso. Então, cada servo do Senhor que desenvolve seu trabalho na igreja, seus serviços, então fique atento à questão quanto a isso. A gente acha que no ativismo a gente está servindo bem, mas você está ali numa rotina desenfreada. Isso, e está sacrificando às vezes a sua própria família, exatamente, a própria vida, e vai vivendo de forma automática e perde a noção do que é o serviço verdadeiro. E aí perde a essência. Sim, exatamente. Então, no período que eu estava, passei por essa realidade e achava que estava tudo bem, que estava certo. Não é isso mesmo. Tô trabalhando na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Eu achava o top das galáxias. E mal sabia isso, estava desenfreado ali no ativismo, e isso estava prejudicando, estava gerando aí situações aí, ruins. Então isso é muito sério. Então a vida inteira, desde quando eu, na minha infância aqui, a gente, na minha infância, quando eu fui criado aqui na igreja, até os 15 anos, sempre na igreja ali, né, naquele tempo. Sim. Mas o tempo foi passando, a gente vai crescendo, desenvolvendo, você vai acessando outros cenários da igreja. Mas num tempo não tão distante, se me perguntasse, aí as pessoas vendo, nossa, tem todo o perfil aí, né? Você tá aí ajudando, você sabe pregar aí, você sabe, toca no louvor, faz isso, faz aquilo, você não quer ser pastor, não? Aí a minha resposta seria não. Naquele tempo não tão distante, lá atrás, não seria. Por quê? Infelizmente, por causa de um cenário que não foi muito favorável dentro da igreja, que eu visualizei, né, a questão pastoral ali. Então eu não tinha motivos, eu não tinha influência para insistir em entrar nesse caminho. Depois que eu vim para cá, aí Deus também foi mostrando, foi falando conosco, apontando os caminhos. A gente entendeu que a gente deveria vir para Ipanema, que era um novo tempo, né, um novo começo que ele estava preparando. Novo começo. Então, em obediência nós viemos. Então deixei meu trabalho lá, eu estava empregado, trabalhando, tenho casa própria e os filhos encaminhados, tudo certo. E aí Deus mostrou que, olha, eu vou fechar esse ciclo aqui, você tem que fazer igual falou com Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí aconteceu dessa forma, estando aqui em Ipanema, depois já na vida da igreja, já desenvolvendo aqui com os pastores e tal. Aí um certo dia o pastor José Dito me fez essa pergunta. Que legal. O pastor José Dito, ele me puxou no canto e disse, rapaz, vai pro seminário, vai se capacitar, você tem aí um perfil, Deus tá te ajustando aí, te moldando para você entrar aí na linha ministerial com a gente e tal, onde Deus te mandar. Aí partiu disso, e aí ele deu essa chave, né, pra gente, pra mim, e aí começamos o seminário. Tivemos aí também no caminho, né, as crises ali, tudo, isso acontece natural com todo seminarista, mas aí chegamos até aqui,
E aí agora à vista já de, se Deus quiser, contemplar aí o próximo período, a próxima etapa a ser concluída para o ajuste, a ordenação ministerial, que se Deus quiser vai acontecer. A gente está se preparando e percebe tudo a seu tempo, né? Mas é necessário que o tempo todo a gente precisa estar ajustando o relógio ali para também não atrasar os processos de Deus. E é interessante porque o que você disse é uma via dupla, né? Deus está falando ali com você, mas você teve que abrir mão de muita coisa, você teve que fazer a sua parte, sair da zona de conforto, né? Exatamente. Envolve tudo isso. E Deus vai obedecendo um fluxo. Não foi tudo de repente. Junta aí, põe mudança no caminhão, vamos embora. Não, foi um processo de 1 ano de preparação ainda. Foi um processo de muita oração, de busca de conselhos, de conversas familiares, de pontuar muita coisa, porque você sair de uma igreja onde você está ali servindo, está tudo fluindo bem, o ministério fluindo bem ali, onde eu estava. Aparentemente estava tudo certo, não precisava mudar nada, né? Isso. Então, Deus vem e mexe, né? Então, peraí, eu vou pensar você aqui para melhorar você, para você exercer aí lá na frente aquilo que um plano, um projeto que já está acertado, já está previsto aí no plano perfeito de Deus. E aí ele conduziu dessa forma. Fascinante, de fato. A gente está com o áudio do pastor Fernando, está acompanhando o nosso programa, né, para passar aqui para vocês. Abraço, pastor. O senhor faz falta aqui, viu? Alô, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Aqui é o pastor Fernando. Quero agradecer ao Urias pelo apoio, agradecer ao Abraão pela condução muito boa do programa, agradecer aos seminaristas Samuel, que hoje já está formado, para a glória de Deus, e o seminarista Soir. Que Deus use poderosamente a vida de vocês aí na condução do programa, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. E eu quero deixar aqui só uma colocação. Toda a igreja é formada por pessoas que amam ao Senhor e que foram capacitadas pelo Senhor. Não há quem, na vida de uma igreja, não tenha sido por Deus chamado, separado e capacitado. A questão determinante é ocupar o seu lugar. Nem todos foram chamados para o altar, nem todos foram chamados para a recepção, alguns foram chamados para a administração da igreja. Outros foram chamados para o exercício na hora da visitação, para o exercício da intercessão. A pessoa vai, faz uma visita, acompanha, dá uma palavra, mas o outro está ali do lado só vendo e orando. É muito importante que todos entendam, todos os nossos ouvintes entendam isso. O chamado de Deus é para todos, porque ainda tem muita gente que precisa ser salva. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e que Deus continue conduzindo o programa. Muito, muito boa a colocação do pastor e realmente é essa visão, né, que a gente tem tentado passar aqui, né, claro, conversando com o Assoir e o Samuel, mas entender que servir a Deus, na verdade, é um chamado para todos nós. Né? E que na verdade não existem ministérios melhores, maiores ou superiores a nenhum outro, né? E o ministério pastoral é apenas um dos muitos ministérios, que é muito importante, claro, né? Mas existem muitos outros, e a igreja só vai funcionar plenamente quando todos esses ministérios encaixarem, né? E realmente fazerem tudo para a glória de Jesus, com Jesus no centro, né? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é a cabeça do corpo, né? E o corpo é a igreja. Então, realmente é fascinante pensar sobre isso. E aí eu queria agora voltar a pergunta para o Soir. Não, só uma vinheta agora. Aí agora você contar pra gente, cara, como foi essa experiência, né? Essa jornada de você entender o seu chamado pastoral e se você teve dúvidas no meio do processo, como é que foi tudo isso? Então, conforme o Samuel mesmo estava falando, é um processo, né, Samuel? Mas o Senhor, ele vai falando conosco, né? Você pode ver, até no seminário a gente vê muito disso. E abraço, viu, pastor Fernando? Obrigado, senhor, pela participação maravilhosa do senhor aqui conosco, uma colocação tremenda que o senhor fez aqui. E no seminário, o Samuel sabe muito bem disso, como já está formado, nós vemos vários seminaristas que estão lá, não é por causa de chamado pastoral.
Eles estão lá, às vezes, para agregar um conhecimento maior, para ter uma estrutura teológica um pouco mais assim, estruturada, né? Mas não tem essa visão do chamado ministerial na parte de Deus, pastoral. Né? Infelizmente, alguns também, né, seguem essa linha que você está dizendo também. O pastor Dito me falou no começo, né, no primeiro semestre, né, quando estava a caminhada ali, ele falou assim: não se surpreenda que você vai ter lá uma turma ali, uma galera cheia, né, a sala cheia, mas nem todos vão até o caminho final, até a última fronteira. E de fato aconteceu. Colegas ali que começou, e aí desistiram. Mas, conforme você estava perguntando antes, eu realmente... gente, vocês estão nos ouvindo nessa hora, quando o Senhor, nós estávamos falando aqui anteriormente, nosso Deus, ele é vivo, ele fala com cada um de forma particular, né? E a Bíblia, ela vai dizer que nós, que nos aproximamos de Deus, nós devemos crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você que serve ao Senhor tem essa convicção que Deus, ele é vivo, ele vai falar com você, ele vai te direcionar. Então, em dado momento da minha caminhada, eu ouvi realmente o Senhor falando comigo. Pastor, eu quero que você faça isso, que você me sirva dessa forma. Siga essa linha, esse caminho. E Deus também usou outras pessoas para poder confirmar essa parte ministerial, porque o Senhor, ele usa o corpo como um todo. Exato, até o corpo, né? Isso. E as dúvidas, elas realmente surgem, né? Você pode ver os grandes líderes da Bíblia Sagrada. Quem somos nós comparados, por exemplo, você pega o Moisés da vida, Josué, Elias como profeta também, que em dado momento de sua frustração fala assim: eu não quero saber mais nada disso, eu quero morrer porque eu não sou melhor que meus pais. E Abraão também, quando sai da sua terra. Então, nós como seres humanos, nós somos falíveis, nós somos frágeis, as dúvidas vêm, mas nesse momento nós devemos nos lembrar da nossa dependência do Senhor, né? Dependência total a Ele. Então crer que é Ele quem vai fazer, é Ele quem faz tudo, né? Nós devemos nos colocar de prontidão e entregar. Então eu ouvi o Senhor mesmo falando comigo a respeito desse chamado, do ministério, para servi-lo mesmo com mais... vamos dizer, com mais dedicação, mais devoção. Isso se dá num processo de caminhada, né? Você começa a ler a palavra, conforme Samuel disse, a gente começa a trabalhar na igreja, começa a ter gosto pelo que nós estamos fazendo, e o Espírito Santo vai falando conosco, falou, será que você não está vendo que você podia ir para essa linha que eu estou te caminhando aqui? E Deus, ele vai então confirmando nos nossos corações, com o passar do tempo, né? Aquilo que ele tem preparado. E é interessante também, eu vou passar a bola de volta para você agora. Nós estávamos falando a respeito de serviço, né, dentro do corpo. É muito importante todo cristão se lembrar disso. Todos nós somos discípulos. Exatamente. Todos nós. Qualquer local onde a pessoa vai servir, você é um discípulo de Cristo. Então, assim, falar de Jesus para a pessoa, ler a palavra, ter uma vida de oração, isso não é só para o pastor fazer, para o seminarista, para o diácono, para o líder de ministério fazer. Não, é um dever de todo cristão estar tendo essa conduta diante do Senhor. O que o Senhor Jesus, ele fala a respeito da grande comissão, né? Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele diz, é clara a passagem, que vos tenho ordenado. Não é que tenho pedido, é ordenado. E ele completa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma sugestão, né? Que eu tenho sugerido. Vocês podem fazer isso. Vocês têm que fazer. Se der, vocês fazem. Exatamente. É muito importante o que o senhor falou sobre a grande comissão e sobre o que realmente significa ser servo de Jesus, ser cristão, né? Tem uma passagem em Atos onde a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristão. Né, os discípulos de Antioquia. E eles foram chamados de cristãos porque Jesus, sendo o Cristo, né, o Messias, eles eram seguidores de Jesus, né? Exatamente. E o nosso objetivo como seguidores de Jesus é ser como Jesus, né? É ser um mini Cristo. E nesse sentido, não é porque o pastor é pastor que ele deve pregar, ou não é por alguém ter um cargo na igreja ou não ter um cargo na igreja que ela deve fazer algo ou não. Né? E na verdade, a Bíblia é muito interessante
porque tem um texto aqui em 1 Pedro, né, no capítulo 4, onde a Bíblia vai dizer que todos nós temos dons, né, e vai dizer o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, fica claro que nós todos recebemos um dom. E vai dizer que nós devemos servir como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, o que o Ossoir falou aqui, né, que Deus é aquele que faz e nós somos servos, é realmente verdade. Todos nós temos dons, né? Então, não é porque você não está ali no louvor, ou às vezes não é porque você não está num ministério específico, que você não tem um dom. Na verdade, talvez você não tenha percebido ainda o dom que você tem. Com certeza, porque todos nós temos dons, né? E essa é a grande chave, é entender onde a gente se encaixa, né? Exatamente como vocês tinham falado. E nessa passagem também fala a respeito, nós estamos falando a respeito de dons, né? Exato. Está escrito que o Espírito Santo, ele dá a cada um segundo o que lhe apraz. É ele quem dá, é ele quem confirma para a pessoa ela se desenvolver cada vez mais na caminhada cristã e o nome de Deus ser glorificado. O objetivo principal é esse, é o nosso Deus ser glorificado, não é a honraria humana, não é título, não é nada disso. Exatamente. É ter humildade em serviço, amando ao Senhor e amando aos irmãos. Então, Jesus ele deixou isso muito claro. Nós vemos, como nós estamos falando a respeito de ministério pastoral, quando Pedro ele é reconciliado, quando ele é restaurado pelo Senhor, eu não quero entrar aqui no mérito de Jesus perguntar com amor ágape e ele responder com amor filhão, eu não quero entrar nessa parte, mas eu digo assim, quando o Senhor, Jesus, ele fala com ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Primeira ordem, né? Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí continua. Isso, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai perguntando de novo: Pedro, tu me amas? Fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele completa dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez ele fala de novo. Pedro fala com o Senhor, Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Ele se entristece, fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então ele completa dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele deixa muito claro que as ovelhas são dele. Exato. São dele. E apacentar é muito interessante quando nós falamos dessa parte pastoral. Apacentar não é deixar a ovelha, só dar a comida para a ovelha e deixá-la para lá. Não, é cuidar mesmo, é acompanhar. É levar para tomar água, é levar para as pastagens, é sair e voltar do aprisco acompanhando a ovelha. Apacentar está ligado a isso. Então, na vida ministerial de qualquer pessoa que está nos ouvindo, a maior manifestação de amor que nós podemos dar ao nosso Deus é obedecer a Ele naquilo que Ele tem para nós, fazendo com amor, servindo ao irmão da forma que Jesus nos ensinou para poder fazer, né? E nessa parte do ministério pastoral fala muito a respeito de cuidar de pessoas, cuidar de vidas, auxiliar pessoas no desenvolvimento espiritual, na maturidade espiritual, caminhar junto. Então é um desafio, né? Exatamente. Um fator importante, né, acrescentando aqui, dentro do aspecto do chamado, Deus também fala com a esposa do chamado. Exatamente. Esse é um detalhe aspecto importante, né? Porque não adianta o irmão ali estar convicto, né, Suí? Exatamente. Vou servir, vou me preparar aqui, dedicar aqui o período de estudo, mas a esposa também, os filhos também têm que estar conscientes dessa realidade. Verdade. Porque o chamado pastoral envolve a família inteira. Vai todo mundo junto, né? Vai tudo junto. E Isso o pastoreio começa dentro de casa. É o primeiro ministério. Então, ou seja, a esposa também aí, ela também é parte essencial de todo esse processo. Para a boa utilização, para o bom andamento. A gente entende, sabe, em termos gerais, de realidades, né, hoje, nessa atualidade de situações de esposas, enfim, da adesão, digamos, totalmente ali. E às vezes muitos pastores, em termos gerais, conduzem o ministério muito solitário, às vezes ali. Aí tem por não ter esse apoio, né, da família, da esposa, né? E aí fica ainda mais dificultoso. Então o pastor ele precisa sufoca. Vai prendendo, vai ali apertando. E aí é necessário também dessa convicção também da respectiva esposa quanto a esse apoio. Não é que ela vai abraçar todos os ministérios. Sim, não. Exatamente. O principal ministério dela é cuidar do pastor.
É cuidar da casa, cuidar do pastor mesmo. Esse é o papel fundamental. E fazendo isso, o ministério do pastor ele vai fluir de forma natural, mais leve, e todas as coisas vão cooperar para esse bem. Falando nisso, Samuel, é bom, né? O Samuel tá falando a respeito das esposas, elas estão nos acompanhando aqui, né? E elas cobram de novo, manda um abraço pra mim, eu tô te ouvindo. É mesmo, é bem lembrado. a Carla tá lá em Congonhas, tá a 7, 8 horas daqui de distância, então um abraço aí pra amada esposa. Certamente chegará hoje, me deu uma boa notícia ontem, que vai voltar hoje, né? Então a casa tá vazia lá, Urias, entendeu? Tá lá e tal, a cama de casal ficou grande, entendeu? Então, que ela venha em paz, tá, amada esposa? Carla, vem em paz aí, e chega em paz pra glória de Deus. Eu também vou estender aqui o abraço à minha querida esposa Luísa também. Deus te abençoe, viu, meu amor? Obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Ela tá já aqui mandando mensagem pra mim, ó. Não fica muito perto do microfone, não. Para de ficar fungando perto do microfone. Faz isso, faz aquilo. Elas vão cuidando de nós, né? Falam, presta atenção no que você tá fazendo aí. É muita bênção, né? Mas eu acho interessante porque vocês dois mencionaram um ponto que é realmente talvez um dos pontos mais fundamentais do ministério pastoral, porque ele envolve não só o ensino, né? Mas envolve cuidar de vidas, cuidar das ovelhas, né? Jesus vai contar aquela história das 100 ovelhas e uma delas se perdeu. E aí o pastor vai, deixa tudo que ele está fazendo e vai lá pelas montanhas procurando a ovelha estava perdida. E ele vai, acha a ovelha, leva ela de volta para casa. Depois ele dá uma festa porque ele encontrou aquela ovelha que tinha se perdido. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, primeiramente ao Soir, depois ao Samuel, é justamente pelo fato de o ministério pastoral ele incluir, né, e talvez a parte mais importante dele, além do ensino da palavra, seja justamente cuidar de vidas. Ele pode ser um ministério que sobrecarrega muito, né, um ministério que não só toma tempo, mas que pode ser desgastante emocionalmente ali, porque você vê alguém cometendo algum erro, alguém vivendo uma vida que não vai de acordo com os princípios da palavra, ou você vê que alguém ali está sofrendo com alguma enfermidade, alguma dificuldade na família, e aí ao mesmo tempo que você tem que se compadecer da pessoa, porque você tem que entender a situação dela, você tem que saber ajudá-la, mas você tem que cuidar para que você mesmo não sofra demais, porque senão você acaba ficando ferido, né? Com algumas situações, mesmo que você não perceba, acaba sobrecarregando, né? Então, como que, primeiramente, né, você, Soir, quais as características você acha que tornam um pastor, de fato, um pastor segundo os moldes da palavra, segundo os padrões bíblicos, né? Para que você consiga conciliar todos esses aspectos simultaneamente, né? Porque são muitas coisas, né? Você tem que lidar com o ensino da palavra, o estudo da palavra, a pregação, e aí você tem que cuidar das ovelhas dentro da igreja. Às vezes você vai ter que puxar a orelha, vai ter que chamar a atenção, ou às vezes mesmo disciplinar algumas pessoas, e é uma série de atividades ao mesmo tempo, né? Como é que a gente pode, quais as características você vê como sendo fundamentais para que, de fato, um pastor consiga cumprir fundamentalmente de forma bíblica todas essas funções? Então, ele tá vendo, Samuel? Ele tá caprichando mesmo, né? Ele tá caprichando bem hoje, né? O professor ensinou direitinho pra ele. Pastor Fernando. Mas, Abraão, conforme você disse aqui anteriormente, eu creio, né? Coloco isso no meu coração. Primeiramente, a gente tem que ter humildade, né? Humildade diante do Senhor, saber que nós estamos sendo chamados para servir aos irmãos, servir a igreja de Cristo, e pedir a Deus todo o direcionamento dentro da palavra, a luz da palavra, para que Ele venha estar nos conduzindo nessa caminhada. E colocar nos nossos corações que nós estamos servindo a Deus por amor a Ele, dentro da missão que Ele nos vocacionou para fazer. Isso. Né? Não olhando para as pessoas, porque foi conforme você disse, lidar com pessoas não é fácil, é desafiador mesmo. Tem pessoas que realmente ferem umas às outras, seja com palavras, seja com atitudes. Tem pessoas que têm as suas fragilidades, não é? Então, assim, manter a fidelidade bíblica em um contexto de pressões culturais também é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande. Eu estava vendo essa semana que passou a respeito das execuções que acontecem ao redor do mundo
por pessoas meramente dizerem que professam sua fé em Jesus Cristo em outros países onde isso é proibido e são executadas. Né? Na China, recentemente, me parece que teve um quadro de um caso de um bebê que foi sentenciado, né, à prisão perpétua porque acharam uma Bíblia dentro da casa da família. Então, o pastor ele tem que colocar no seu coração o objetivo verdadeiramente de seguir a Jesus, colocando ele em primeiro lugar e não ficar esperando também que as outras pessoas venham reconhecer de forma que às vezes a pessoa está esperando, ou que a pessoa vai ser bem tratada em tal aspecto dessa forma, esperando, eu falo assim, alguma coisa voltado da parte dos homens, mas voltado da parte do Senhor que contempla todas as coisas. Nós estamos servindo a Ele, mas servindo a Ele com amor, dentro daquilo que ele tem preparado e estabelecido para cada um. Então, são responsabilidades espirituais também que uma pessoa que ela vai à frente, que ela carrega esse chamado, ela vai levando consigo, não é? Mas eu falo para você uma coisa, Abraão, como o Samuel está aqui comigo, ele vai corroborar com essa colocação com certeza. Como que é abençoador nós vermos pessoas serem transformadas pelo poder do Evangelho. Verdade. Exatamente. Rapaz, não tem como descrever o quanto que isso enche o coração das nossas vidas, assim, de alegria, de ver pessoas sendo salvas, sendo libertas, pessoas sendo colocadas de pé, pessoas tendo seus casamentos restaurados, os filhos também restaurados, pessoas que não tinham direcionamento outrora e são colocadas de pé pelo Senhor e deslancham na vida espiritual e são usadas como canal de bênção na vida de outras. Então, assim, o crescimento, a gente vai acompanhando, tanto o nosso crescimento pessoal quanto o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Então, envolve muita coisa. E o pastor, segundo o coração de Deus, eu creio que ele tem que ter essa perspectiva, né? Além dessa humildade, essa devoção ao Senhor, colocar esse amor no coração, em primeiro lugar, a Deus e em serviço das ovelhas, né? Da igreja de Cristo, cuidando como o próprio Senhor ordenou para a gente poder fazer. E sabe de uma coisa? Um detalhe importante aí do ministério no cuidado com as pessoas, né? Deus vai permitir que a gente sofra dores para curar outras pessoas. Exatamente. Então, se você perceber, você já deve ter visto, ouvido vários testemunhos de pastores, de grandes homens de Deus, que passaram por lutas pesadíssimas, difíceis de suportar, mas quando Deus permitiu para você curar outro lá na frente. Isso. Então aquela dor ali, aquela situação, aquele drama, aquela crise, é Deus permitindo, ele dá o escape também, para lá na frente, no devido momento, uma situação, quando tiver um aconselhamento lá, pastoral, alguém chamar para... Aí você vai entender por que você sofreu aquilo, né? Exatamente. E aí você você vivenciou uma realidade difícil ali, para no devido tempo, no devido ano, período da vida, alguém chegar lá, passou por isso, tal, me ajude, aí você vai se lembrar, nossa, e aí você tem bagagem, tem autoridade para aconselhar, para ajudar a curar e sarar aquela ferida ali. E o que Samuel falou é muito importante, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque embora o pastor seja a figura que foi constituída por Deus para cuidar das ovelhas, a Bíblia também vai dizer que os irmãos devem cuidar uns dos outros, né? Isso. E a gente tem autoridade para cuidar de vidas quando nós mesmos já fomos tratados por Deus. Então, na verdade, a igreja, quando ela é realmente unida, você às vezes não vai nem precisar do pastor lidar com algumas situações, porque os irmãos, eles vão se ajudar, né? E eles vão cooperar, eles vão cuidar uns dos outros, como Jesus disse, né? Que o mundo saberia que nós somos discípulos dele quando nós amarmos uns aos outros. E o que o Samuel falou sobre a gente viver situações difíceis, para que lá na frente Deus use essas situações que lá atrás a gente não entendeu, para que nós possamos cuidar de outras vidas, é realmente muito verdade. E aí a gente vê que, né, assim como o pastor cuida das ovelhas, as ovelhas devem também cuidar uma das outras, né? Como Jesus disse, porque nós somos um corpo.
né? E todos os membros do corpo fazem diferença e são importantes, né? Paulo vai fazer essa analogia porque qualquer membro do corpo que a gente perde, se a gente perder o dedo mindinho do pé, a gente vai sentir falta do dedo mindinho, né? Falta. Exatamente. E vai dizer a respeito do amor que você está dizendo, né? Se nós não tivermos amor, de nada vai adiantar. A pessoa, ela tem um chamado, ela tem uma vocação, Deus trabalhar em determinadas áreas da vida, se ela não exercer isso da forma prática. Jesus, ele, antes de ir ao céu, né? Ele faz uma colocação muito pertinente, objetiva, com os discípulos, falando assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então é um amor diferente. Exatamente. É um amor que é um outro nível de amor, né? Exatamente. E exercer o amor dessa forma que Jesus nos diz a fazer é realmente um desafio muito grande, né? E tá ligado em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, né? Exatamente. Começa pelo amor. Exato. É amor, paz, alegria, e vai seguindo os 9 frutos lá. Então isso não é só uma lista de regras, mas é preciso ser praticado. E isso encaixa, olha só, né? Porque isso encaixa perfeitamente com a ideia que a gente começou lá no início, sobre servir, né? Porque esse amor que a Bíblia fala, né? Que é o amor que Deus tem por nós e o amor que nós devemos ter para com Deus, que é o amor ágape, né? É um amor que se entrega, né? É um amor incondicional. E é um amor que faz tudo que for necessário pelo outro. Sacrificial. Exatamente. E como corpo é necessário que a gente faça isso, né? E é interessante, porque falando sobre ministério, né? A gente não está falando só sobre ministério pastoral, né? É importante que os nossos ouvintes entendam que todos têm espaço no reino de Deus, todos têm espaço na igreja. E como Samuel falou, né? E o Açoir também, quando Jesus se torna o centro daquilo que a gente faz, ele vai nos dando direcionamento de onde ele quer usar a nossa vida, ele vai nos capacitando para que a gente possa servir a Deus e servir também aos outros, né? Servir aos irmãos. E é extremamente gratificante, como a Açoir falou, né? A gente vê as pessoas crescendo, a gente vê Deus usando a nossa vida, como Samuel falou, em coisas que nós sofremos para que outras pessoas sejam curadas. Então, realmente, é um organismo vivo e Deus abençoa, né, essa unidade, como o texto que a gente leu fala, né? Isso aí mesmo, no versículo 13. Exatamente. Né, que a gente ia pegar para poder falar, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. É isso mesmo. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Exatamente. Há um nivelamento, né? Tá equalizando tudo aquilo. E Deus quer que todos cheguem no mesmo nível, né? Ele não quer que ninguém fique para trás. Isso, igualdade. Ali, ó, cada um esperando o outro, né? Um esperando o outro. É uma corrida e não é aquele negócio, ó, quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar por último. A ideia é que todos cheguem. Exatamente. Chegar junto, é isso Exatamente. aí. Exatamente. E isso às vezes vai querer dizer que você abra mão sei lá, você tá um pouco ali na frente, mas você volta e você vê ali um irmão, né, que tá com dificuldade, que tá mais fraco, que às vezes não tá conseguindo ir, e você vai lá, pega na mão dele, cuida dele para que ele chegue lá também, né? Exatamente. Agora, a gente vai encerrar o programa, então eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, amigos, ouvintes. Espero do fundo do coração que o Senhor Jesus tenha falado ao coração de cada um de vocês, que tenha sido um programa muito edificante e que de fato a partir de hoje você seja mais sensível à voz de Deus para que você entenda quais são os dons, né, que Deus deu para que você possa servir a Ele com esses dons. Um abraço também a todos os nossos ouvintes, irmãos, e espero que essa palavra ela encontre realmente guarida no seu coração, que ela produza frutos, né, como a gente tem visto nesse ano no tema da nossa igreja, para que nós possamos frutificar com fé e obediência, entendendo o nosso lugar no reino de Deus, entendendo os dons que Deus nos deu e realmente cumprindo com amor, com fé e obediência, o chamado que Ele tem para nós. Que o seu dia seja muito abençoado, cheio da presença do Senhor Jesus em tudo que você fizer.